Começa agora a Hora do Ângelus, na Rádio Cerrado. Terça-feira, 5 de agosto, nós estamos no mês vocacional. Rezemos pelas vocações religiosas, sacerdotais, pelas vocações ao matrimônio. Esse mês nós comemoramos no primeiro domingo o Dia do Padre, o segundo domingo o Dia dos Pais, o terceiro domingo Dia das Famílias, do leigo, e assim, durante todo o mês, nós lembramos as vocações. Rezemos pelas vocações dos nossos filhos, nossos netos, para que Deus os inspire a decidir tomar o caminho certo para a sua felicidade, para o futuro, para o seu bem viver, para que saibam escolher aquilo que for melhor para as suas vidas. Rezemos para que aumente mais as vocações religiosas. Estamos precisando rezar mais pelas vocações. Rezemos nesta hora do Ângelus, pedindo a Nossa Senhora que interceda por cada um de nós, pelas vocações, pelos religiosos, pelos nossos padres. Lembremos também de rezar pelos doentes da nossa família, por todos aqueles que pedem as nossas orações. Logo depois, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus. E hoje também lembrando que nós celebramos 177 anos do município de Rio Verde, da nossa cidade. Rezemos pelos nossos governantes, nosso prefeito, pelos vereadores, por aqueles que lideram o nosso município, pelos nossos líderes, por todos que constroem essa cidade, que fizeram a história desse município, por essa cidade progressista, que Nossa Senhora proteja e guarde o município de Rio Verde. E São Sebastião, que é o padroeiro dessa cidade, interceda por todos os rioverdenses. Logo depois faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesta terça-feira, 18ª semana do Tempo Comum, o Evangelho é o de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 ao 33. Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem antes dele para o outro lado, enquanto despedia o povo. Despedido o povo, subiu ao monte para rezar sozinho. Ao cair da noite, ainda estava ali só. A barca já estava bem distante da terra, e açoitada pelas ondas, porque o vento era contrário, de madrugada foi ter com eles, caminhando sobre o lago. Quando o viram andar sobre a água, os discípulos ficaram assustados. É um fantasma, diziam com gritos de pavor. Mas logo Jesus lhes disse essas palavras: Coragem, sou eu, não tenhais medo.
Então Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus lhe disse: Vem. E Pedro saiu da barca, começou a caminhar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mas reparando na fúria do vento, ficou amedrontado e começava a afundar. Gritou: Salva-me, Senhor! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo: Homem pobre de fé, por que duvidastes? E quando entraram na barca, parou o vento. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, afirmando: Verdadeiramente és Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós vimos esse evangelho de Jesus caminhando sobre as águas e os discípulos na barca veem Jesus e percebem que os ventos estão fortes, soprando violentamente, mas Jesus caminha calmamente sobre as águas. Quando os apóstolos os veem, pensa que é um fantasma e dizem entre si: é um fantasma. Mas eles reconhecem Jesus, Pedro reconhece Jesus e pede que ele também vá até ele, caminhando sobre as águas. E Jesus o chama: venha. E Pedro sai da barca e vai caminhando sobre as águas. Olha para Jesus e vai caminhando. Mas ele sente o vento e fica com medo, e as águas agitadas, ele começa a afundar e pede para que Jesus o salve. Jesus estende a mão e segura Pedro e diz: Homem fraco na fé, por que duvidastes? Quando Jesus segura na mão de Pedro, ele continua andando até a barca. E quando chegam à barca, os outros que estavam na barca se prostram aos pés de Jesus, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles acreditam em Jesus como Messias a partir daquele momento em que vê Jesus calmamente andando sobre as águas e segurando firmemente nas mãos de Pedro. Esta barca nós podemos compará-la com a igreja, que às vezes nós vimos a nossa igreja se afundando, a nossa fé se afundando, agitada pelas tempestades, e nós pedimos a Jesus que nos segure, nos dê a mão. E Jesus estende a sua mão e nos segura. E às vezes nós também podemos comparar essa barca com a nossa vida. Quantas vezes nós nos sentimos fracos, às vezes olhamos retamente para Jesus, fitamos o olhar em Jesus, confiamos nele e vamos caminhando firmes. Mas quando surge qualquer tempestade, qualquer vento forte, qualquer coisa que nos tira do prumo, nós começamos a afundar, começamos a nos desesperar diante do medo, das inseguranças dessa vida. Mas quando nós pedimos a Jesus que nos ajude, Ele estende a mão e nos segura pela mão e nos faz caminhar novamente seguros e firmes até o nosso destino. No caso aqui, foi caminhando sobre a água até a barca. E muitas vezes Jesus nos ajuda a caminhar nas tempestades dessa vida, para que possamos caminhar seguro, confiantes que Jesus está conosco, que Ele é a nossa força, é a nossa segurança, é o nosso apoio. Mas se nós esquecemos de Jesus, se nós olhamos só para o mundo, para as tempestades, para os ventos fortes, para as dificuldades desta vida, com certeza a nossa fé vai ser abalada e nós vamos afundar. Como aconteceu com Pedro, quando ele desvia o olhar de Jesus e começa a se preocupar com o vento forte, ele começa a afundar. Mas quando ele olha para Jesus, quando ele pensa realmente em ir de encontro a Jesus, sem se preocupar com as coisas ao seu redor, ele consegue caminhar firmemente sobre as águas. Eu acho esse evangelho muito bonito, é uma lição para as nossas vidas. Desde o início, primeiro versículo até o último, nos dá uma grande lição de fé, de segurança em Deus.
e também sobre as nossas fraquezas. Quantas vezes nós somos como Pedro? Nos fraquejamos por qualquer tempestade, qualquer vento forte, qualquer coisa que acontece na nossa vida de ruim, um desemprego, uma fome, desemprego, uma falta de paz na família, falta de harmonia no lar, às vezes uma doença, uma perca na família, nós nos desesperamos, perdemos a fé e começamos a afundar. Mas Jesus está conosco, Ele nos estende a sua mão e nos segura e nos ajuda a continuar caminhando nesta barca que é a nossa vida, nesta barca que é a igreja, que é o nosso trabalho, que é onde nós estamos. E quem está na barca reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Se nós estamos na barca, firmes, seguros e sabemos que Jesus está conosco, reconhecemos Ele como nossa segurança, como Filho de Deus, aquele que vem nos amparar, nos dar força, nos mostrar o caminho. Quando nós reconhecemos verdadeiramente quem é Jesus, nós continuamos firmes, seguros e caminhando em direção a Ele. Que Ele nos dê essa fé. Que não façamos como Pedro, não percamos a fé. Que o medo, as inseguranças da vida não nos faça perder o caminho ou afundar nas tristezas e nas tempestades deste mundo. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção de Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.